Eu olho para onde? Para lá, bom dia. Essa é a edição experimental do programa 2x2, realizado por Opera Mundi e por Outras Palavras. Para abrir esse primeiro experimento, nós vamos entrevistar uma figura emblemática, o contador de histórias José Luiz Del Roio, que acaba de lançar um livro importantíssimo, A Greve de 1917, pela editora Alameda. Há 100 anos, exatamente, ocorreu em São Paulo um dos momentos importantes das lutas sociais e operárias. Del Roio publica esse livro e nós vamos ouvi-lo sobre a greve, sobre as histórias do movimento da esquerda e dos operários no Brasil e sobre o arquivo do Instituto Astrogildo Pereira. Tem um imenso arquivo, um imenso acervo, pouquíssimo conhecido ainda do Brasil e dos movimentos sociais. Del Roio, qual que é a importância de estudar a greve de 2017, 100 anos depois, no Brasil sob o golpe e com os direitos sociais sendo atacados dessa maneira? Quando eu escrevi esse livro, A Greve de 17, é um livro que eu escrevi para o movimento social, não? Existem outros trabalhos sobre 1917, quase sempre trabalhos acadêmicos, alguns muito bons. Vou citar o livro, por exemplo, da professora Leoprato, muito bom. Mas falta divulgação. Um dos grandes problemas do brasileiro é a falta de memória. A oligarquia brasileira sempre trabalhou muito bem isso. Desaparecer com a memória dos oprimidos. Existe só a memória dos opressores. Basta vocês irem pelas ruas de São Paulo, de qualquer outra cidade, está cheio de coronel, de tudo quanto é lado. Não é nem coronel do exército, é tudo coronel da política, não é? Todos os nomes que você vê são... Mas ainda assim também ninguém sabe aqueles nomes. Mas esse é só um dado. E mesmo com o grande esforço feito nos últimos anos, nos últimos 25 anos, dos professores, de alguns professores, um núcleo de professores das escolas, ainda assim não consegue furar esse bloqueio. Parece que o Brasil não tem história, a não ser alguns nomes enfileirados que nem explicam o que é e acabou por aí. E reflete sempre, de qualquer forma, reflete o pensamento da classe dominante, da oligarquia. Então é necessário uma forma de comunicar, também fazer livros que possam atrair a população, possam atrair os oprimidos, podem ser livros que eles aceitem como a sua história, com orgulho. Por isso eu escrevi a história do 1º de Maio, escrevi a história dos movimentos sociais, escrevi a história do fascismo, fiz uma série. Através dos anos, de vez em quando eu faço um livro para contar alguma coisa. Agora eu resolvi fazer de 1917, exatamente por causa do golpe que nós estamos sofrendo nesse momento. A minha ideia veio daí. Nós estamos sofrendo um terrível golpe, a desmoralização é grande, precisa lutar, não vamos sair disso sem muita luta. E nós estamos com o lixo da classe dominante, do golpismo. Quer dizer, eles fazem passar ainda uma imagem do Brasil horrorosa, porque você tem vergonha de ser brasileiro. Você olha aquilo que tem lá para o Brasília e você diz, eu vou embora desse país, pô. Ou quem não pode ir embora diz, não quer nem saber. Então é necessário isto. E como fazia 100 anos, então vamos ver como é essa luta. Como é que começou os direitos sociais trabalhistas no Brasil? Na verdade existia. Essa não era a primeira greve feita no Brasil, já tinha havido outras, e já tinha havido algumas pequenas conquistas sociais. Mas é a greve de 17 que transforma o trabalho, o trabalhador, não só em questão de polícia, mas transforma em questão política. A política deve discutir que existem trabalhadores.
Eu vou dar um exemplo e você me pergunta. Tá bom. É impressionante, eu acho que eu cito esse exemplo. Rui Barbosa, todo mundo conhece mais ou menos, que era considerado o homem mais inteligente do Brasil, o mais culto do Brasil, o mais o águia de águia e tudo, não acabava mais. Ele leu os jornais dessa greve de 17. Sabe o que ele diz? Meu Deus do céu, eu não sabia nada disso. Está lendo os jornais de 1917 da greve. Eu não sabia nada disso. Tanto é que a partir dessa greve ele vai escrever bastante sobre a questão social. A alienação chega a um ponto tal que um dos homens mais atentos do Brasil, ele não tinha nunca olhado para o trabalhador, ele nunca tinha olhado, ele não sabia como vivia. Nada, vivia num outro mundo. Então é isso que muda, entende? Justamente, como que vivia esse trabalhador que está fazendo essa primeira grande greve? Quer dizer, essa grande greve, embora ela chegou a diversos outros estados. Ela chegou em muitas cidades do estado de São Paulo, que já era uma coisa muito importante. Depois ela bateu no Paraná, no Rio de Janeiro, em Curitiba, no Rio de Janeiro, teve um reflexo no Nordeste. Mas é uma greve paulista, ou melhor ainda, paulistana. Quer dizer, Aí você tem que entender o seguinte. Você sabe, no primeiro censo, que é de 1872, quantos habitantes tinha São Paulo? Tinha menos de 25 mil habitantes. Depois de mais de 300 anos da sua fundação, não tinha chegado a 25 mil habitantes. Então é uma cidadezinha. Cidadezinha fechada no centro. 72, isso. 72, 1872. Então é uma cidade que ela vai crescer rapidamente. Como? Ela vai crescer rapidamente, porque o capital que se liberta da escravidão, depois a gente volta a isso que é muito importante, vai para o café, e o café... Eu vou voltar a isso, mas depois. E o café vai precisar de mão de obra. E eles não querem mão de obra negra. Negro, quando tem a abolição, deve ser marginalizado. Marginalizado. Eles não querem nem ver negro. Eles querem embranquecer o negro. Então tem que trazer mão de obra branca. E vem mão de obra europeia. E essa mão de obra, então São Paulo começa a crescer como doido. Não é? Começa a crescer muito. Tanto é que em 1917 nós já estamos com 520, 530 mil habitantes. Esse pessoal que chega, que vem para a cidade, as fábricas que nascem, eu não estou explicando agora porque nascem as fábricas, eu explico. As fábricas que nascem, elas têm que ter algumas características. Elas têm que estar ao lado de um rio, uma fábrica para despejar. E ela tem que estar na ferrovia, porque é o produto que chega e que sai. Então, a fábrica se mete onde tem rio e ferrovia. Tá bem, se não tem ferrovia, constrói a ferrovia para chegar até ali. Os operários, eles têm que comprar o terreno, na maioria das vezes. Algumas fábricas têm suas casas, mas são poucas. Eles têm que comprar o terreno. E o terreno paulista, quando cresce tanto rapidamente, é muito caro. Então ele só tem uma possibilidade. Ele tem que ir ao lado das margens dos rios. Que tem todos aqueles problemas que continuam até hoje. Esses rios de São Paulo, eles têm inundação, mas não é isso. Tem pernilongo, tem barata. Então eles viviam um clima muito, muito insalubre, muito insalubre. E tentavam estar perto da fábrica, evidentemente, porque trabalhando 14 horas por dia, não é que você pudesse ficar pegando condução, indo de um lado para o outro, você tem que estar lá da fábrica. Então, mais ou menos, eles margeiam as fábricas e nas zonas mais. E eles vivem mal nas suas casas. Depois tem um problema, o trabalho chega a 14 horas por dia. Isso inclui o sábado. E o trabalho é noturno também, trabalho é noturno. Então você pensa, sobretudo numa situação de mulher. O que você faz? Você trabalha 14 horas, você sai, vai ter que fazer compra, não era fácil fazer compra, não tem supermercado. Não tinha geladeira, né? Não tinha nada. É bastante complicado. Era uma vida muito difícil, muito difícil. Então o que fazia a mulher? Muitas vezes tem filhos, né? Às vezes não tem marido, ou o marido está trabalhando também em uma outra fábrica. Então levava os filhos para a fábrica. O patrão era muito gentil em geral. Deixava que os filhos entrassem na fábrica a partir de 6, 7 anos.
para trabalhar. E eles consideravam isso uma obra muito boa, porque assim que ao lado da mãe ele aprende uma profissão. É assim a vida. Muito sintético. E são as mulheres que começam a greve. São as mulheres que começam a greve. Por quê? O proletariado paulista tem muita mulher. Mais ou menos metade do proletariado paulista. Metade é mulher e criança. A Cresp talvez seja a Malfábrica, ou a segunda Malfábrica, depois dos Moinhos Matarazzo. Mas a Cresp é uma grande fábrica na Moca, não? É um cotonifício. Sim, é fábrica de tecidos. É fábrica de tecidos. A primeira etapa da transformação do algodão. É a primeira etapa da transformação do algodão. Isso começava a ser muito importante, por quê? Porque a população crescia. Então precisava se vestir. E o clima paulista é um pouquinho frio, inclusive, né? Então, nem sempre, às vezes, precisa se vestir. Era uma necessidade maior do que do Rio de Janeiro. Precisava se vestir. E é um grande cotonifício, deve chegar nos seus momentos maiores, seguramente a mais de 2.000, 2.500 trabalhadores. É grande. É uma fábrica grande. Vem de uma família de donos de cotonifício italiana, do norte da Itália, da família Crespi, bem lá na Itália. Isso era uma característica comum, os proprietários, os industriais serem italianos? Eu vou chegar nisso. Eu só vou responder mulheres, né? Porque elas começam a greve. Bom, elas estão ali, tem outras, mas o problema da Cresp, elas estavam o seguinte: tinha a Guerra Mundial lá na Europa, Primeira Guerra Mundial. E a Cresp estava produzindo de forma feroz, tinha muitos pedidos, tanto internamente quanto para a Europa. E o que eles faziam? Aumentar o horário de trabalho. Aumentar o horário de trabalho, Estava chegando numa situação insuportável, 14, 13, 14, 15 horas. E por outro lado, o patrão, o senhor Rodolfo Crespi, pedia mais ou menos uns 10% do salário para mandar para a Itália, para o esforço de guerra. A Itália estava em guerra. Evidentemente, quando o patrão fazia isso, ele queria ganhar pontos lá com o governo italiano, como fez o Matarazzo. O Matarazzo deve ter enviado, por exemplo, 10.000 burros lá para a Europa, lá para a Itália, que servia para carregar canhão. Né? Ele ganhou o título de conde por causa disso. Então todo industrial italiano tinha essa coisa. E aí o operário que pagava. Né? Elas se recusam a essa coisa. E 400 mulheres param. 400. Primeiro eles dão um aviso: nós vamos parar. A resposta da fábrica é simples: vocês estão despedidas, tchau. Não tem problema. Livre negociação. A livre negociação exerceu. Aí elas ficaram lá paradas na frente da fábrica, aí continuou a livre negociação, chegou a cavalaria da força. Livre negociação com cavalaria. Com cavalaria, lógico. O cavalo era intermediário. Nada muito diferente. O cavalo era intermediário. Mas elas resistem e a fábrica vai parando. Até que ela paralisa totalmente. O patrão fecha a fábrica, diz: morram de fome, eu sou rico. Mas ele mentia. Mas isso é uma outra história. Ele mentia, não que ele não fosse rico, ele mentia que ele não podia fechar a fábrica, esse é o problema. Ele estava cheio de pedidos, já de contratos feitos. É isso. E a greve se alastra rapidamente por causa dessa concentração dos operários? Não. A situação fica complicada porque é o óbvio. Não existe poupança, não existe banco, não existe nada, gente. Quer dizer, o operário, naquele momento, se não ganha o seu salário, ele não tem recurso, ele não come. E tem mais, na época se fazia o seguinte: você ia lá na mercearia, que vendia de tudo, com uma cadernetinha, você comprava 1.000 quilos de arroz, 1.000 quilos de feijão, 1.000 quilos de açúcar, não sei lá o quê, e ia tomando nota. Quando chegava sábado, você ia e pagava o que você gastou, né? Eu mesmo, quando era criança, fiz muito disso. Com a cadernetinha lá da minha mãe.
Só que se você não tem mais salário, não vai ganhar, não tem a cadernetinha, você não compra nada. A criançada vai ficar com fome, né? E, então, eles começam a batalha decididos a resistir. Por quê? Para o patrão, eles não podem aguentar uma semana. Porque no momento que não receberam o semanal, eles morrem de fome. Tem que voltar imediatamente. Mas não voltaram. Eles começaram, na Moca, a caminhar rua por rua, explicando o porquê eles estavam em greve. Faziam folhetinhos muito comoventes, qual era a vida deles. Aí que começa aquilo que o Rui Barbosa não sabia. Começa, mas o pessoal do bairro sabia, porque o pessoal do bairro era mais ou menos todos, a maioria era proletária, sabia. E tem uma massa de solidariedade que aumenta, porque os centros operários, os centros, as várias ligas operárias de outros bairros começam a mandar alimentos. Não é muito não, mas começam a mandar alimentos. E isso os faz suportar. Até o momento que que a tal da cavalaria começa a ficar brava de novo. Por quê? Se não acabou em uma semana e não acaba em 10 dias, precisa dar um jeito nessa gente. Então a cavalaria de novo... Porque às vezes eles saíam em pequenas passeatas, com as crianças sobretudo, na frente, para explicar, para pedir solidariedade. Aí a cavalaria disse, acabou. De novo o cavalo entrou na negociação, serviu de intermediário. Feridos graves, até que eles decidem, porque o Sr. Crespi, Rodolfo, combina com seus colegas industriais, com os outros cotonifícios, de ter uma produção extra para cobrir aquilo que ele não está podendo vender. E uma espécie de solidariedade burguesa. É solidariedade. Eles fazem reunião, é uma solidariedade total burguesa. Total. Eles descobrem as encomendas deles, produzem mais para vender no lugar deles. Inclusive pedindo por interior do estado, etc. Né? É aí que a situação, então, os grevistas da Cresp pedem que as outras fábricas entrem em greve de solidariedade. E algumas fábricas começam a parar, desde Campinas, São Roque, começam a parar em solidariedade. O problema maior está ali na Maria Ângela, que é outro cotonifício no Brás, que não está parando, porque a repressão está forte. Eles estão querendo parar, mas não estão deixando, está complicado. Então eles saem da Moca e vão para o Brás. E vão para as outras fábricas. Então aquele explode. E a questão vai numa repressão constante, até que no dia 9 de julho, eles chegam à grande Maria Ângela, e aí a polícia ataca com toda a força possível. Com toda a força possível, em toda a Moca, em todo o Brás. E cai morto, o primeiro morto oficial. Depois nós falaremos dos mortos. O primeiro morto oficial que vai virar o símbolo. Quero terminar com isso. Depois, que é um jovem operário. Esse jovem operário, por que ele virou símbolo? Porque era desgraça demais junta. Ele era espanhol, chegou em janeiro de 1917 em Santos e veio para São Paulo. Pai e mãe doente e um irmão pequeno. Eles estavam realmente à fome. A Espanha estava numa situação muito complicada naquele momento. Estava aumentando a imigração para o Brasil de Espanha. Ele arranjou um emprego, logo depois que arranja um emprego é assassinado. Então a família fica... Tanto é que os grevistas fazem um apelo agora para a família. Mas é muito dramático aquilo. Ele vai morrer 2 dias depois, porque ele leva um tiro no peito. O laudo médico está no livro, eu acho. Ele morreu de hemorragia no peito. E a bala não foi da polícia também? Não, no laudo oficial não tem polícia, não tem bala, não tem nada. É uma hemorragia.
E aí a greve se alastra de uma vez. Aí se cria, porque aí é repressão total. Aí todos os centros operários, as ligas operárias, sede de jornais que apoiavam a greve são invadidas e ocupadas. A polícia ocupa tudo. A polícia ocupa tudo, chama o exército do Vale da Ribeira. A greve já tinha explodido em Santos, já dias antes. Chamam o Minas Gerais, o grande cruzador, chamam 2 navios de guerra para bombardear Santos. As mulheres vão falar com o exército, soltam uma nota interessantíssima que eu publico na íntegra, que eles copiaram seguramente das mulheres de São Petersburgo. Porque já tinha tido a Revolução de Fevereiro. Já tinha, eles vão soltar aquela nota das mulheres, que é o apelo que eles fazem lá aos cossacos, na verdade, para não atacarem. E elas vão lá, e é isso, e a greve vai se desenvolvendo assim, e vai chegando, depois eu conto, você me pergunta, depois vai a insurreição. Depois eu conto a insurreição, diga. Eu ia te perguntar se você acha que a greve sendo vitoriosa em 1917, as mulheres à frente desse movimento se influenciou em outros momentos da história brasileira e nos movimentos sociais, tanto dos sindicatos brasileiros e dos partidos, as mulheres estarem a essa frente. Hoje a gente está pedindo, está lutando contra os desmontes da CLT, no sentido novamente da mulher, em que você começa, elas estão à frente da greve em 17 pedindo os direitos básicos, enfim, de cuidar do filho, dessa jornada que você estava comentando. Como você acha que as mulheres à frente disso influenciaram ao longo da história dos movimentos sociais e políticos? Eu vim aqui de táxi e eu estava ouvindo uma rádio. Estavam discutindo eles tratando. E o cara me dizia, com todas as palavras, que os liberais querem assim, assim. Agora, os paternalistas querem diferente. Por exemplo, os paternalistas acham que mulher tem que ganhar a mesma coisa. Mas não pode, a mulher fica grávida. Claro, ela trabalha menos. Trabalha menos no emprego, quer dizer, não sei como dizer. Quer dizer, o cara está falando coisas de antes de 1917. Quer dizer, eu não fiquei bobo ouvindo isso. Ouvi hoje na rádio. Às 2h30. Bom, então nós estamos numa regressão exata. A questão da mulher no Brasil, nesse período, eu vou discutir no livrinho também, em poucas páginas, a questão. Nós temos coisas graves que, embora a greve tenha sido feita em grande parte por mulheres, na direção da greve você só tem nome de homens. Sim. A história é contada assim. E por isso que eu tentei fazer um esforço. Eu falo aí de uma Juana Buela, que ela que fala, mas ela já era uma líder anarquista feminista argentina. Eu não falei daí de um grupo importante, que tinha um nomezinho assim, róseo, que se chamava Centro Feminino, na verdade é uma coisa, Centro Feminino, eu descobri os documentos nos últimos dias. O Centro Feminino, que já atuava desde 1915, ao lado da fábrica, foi muito interessante. Atuou muito na solidariedade e já eram, vamos dizer, mulheres politizadas. Elas eram anarquistas, sindicalistas. Não vou dizer anarquistas sindicalistas porque, pelo corte delas, elas não eram propriamente trabalhadoras de fábrica. Eram pessoas já mais estudadas, mas elas tiveram um papel muito grande nisso. Agora, o patriarcalismo brasileiro é duro, meu querido, é difícil. Você vê que é muito difícil uma mulher se destacar na história do Brasil. Você tem que cavocar, tirar, e já nas rebeliões negras você nunca achava mulher, agora achou, você pesquisou muito, mas isso também vale para a história do movimento operário. A história do movimento operário brasileiro é quase todo no feminino, no masculino. Esse é um problema que tem que ser rompido, mais ou menos, só nos últimos anos. Tem caminhado para frente, graças a uma batalha muito forte das próprias mulheres. Eu me recordo, o Antônio vai recordar disto,
que quando ele trabalhou muito no Fórum Social Mundial, foi um dos problemas que existia, era o problema do patriarcalismo, era um problema quase mundial. Entende? E ali no Fórum se trabalhou muito sobre a questão da mulher, não, porque tem muita mulher, etc. Mas é um problema que continua existindo. Eu acho que uma das componentes que facilitou o golpe contra Dilma foi o fato dela ser mulher. Criava um ódio também, esse fato. Depois, me perdi um pouco. Sobre a organização geral dos trabalhadores na época. A história que se conhece é que predominavam organizações anarquistas, havia muitos jornais, mas foi também um embrião da posterior formação do Partido Comunista. Você tem novidades em relação a isso no livro? Não é que tenha novidades, eu tento explicar um pouco melhor. Eu trato no livro de sindicalistas revolucionários. Porque o anarquismo tem muitas variantes, muitas variantes. Por exemplo, na Itália tinha uma variante extremamente violenta, não é? Que assassinava chefes de Estado, etc. Executava. Aqui no Brasil, o nosso anarquismo era bastante pacífico, bastante pacífico. Mas tinha várias conotações. Eu acho que o sindicalismo revolucionário, mais ou menos, compreendia tudo isto e algo mais. Porque não todos na greve, que comandaram a greve, eram anarquistas. Não todos. Nós tivemos, por exemplo, quem eram? Tivemos os socialistas. Porque o comando da greve eram 5 pessoas. 5 pessoas. Eram 5 jornalistas. Um deles era... Não havia sindicatos? Não havia sindicatos. O que havia eram ligas. Aí você tinha a Liga do Belenzinho, a Liga Operária do Belenzinho. Ali tinha sapateiro, têxtil, químico, todo mundo. Era uma espécie de clube. Era uma espécie de clube. Classe. De clube de classe. Não era dividido por categoria. Já estava acontecendo em algumas categorias, mas aqui em São Paulo, fundamentalmente, não. Eles eram ligas, núcleos, centros operários da classe. Que envolvia tanto operários como, no caso, jornalistas? Ou jornalistas? Não. No caso dos jornalistas que eu falei, porque eles eram, todos os diretores eram diretores de 5 jornais, vamos assim dizer, que apoiavam a greve. O Estadão, inclusive? Não, estou falando dos jornais operários. Depois vai entrar outros, vai entrar Estadão e Companhia Bela. Eles são quase todos estrangeiros, né? São quase todos estrangeiros. São 3 italianos. Dos 5, 3 são italianos. Um é descendente de alemão, que é o Leon Roth, e o outro é português. O comando é feito por esses 5. E um dos problemas então eles vão conduzir essa greve, e um dos problemas, isso é o máximo, isso é o auge do sindicalismo revolucionário. Eles vão chegar em insurreição e vão ocupar a cidade. O que significa isso, ocupar a cidade? Eles tomam a prefeitura? Significa o seguinte: depois do dia 9, aí tem o enterro do Martinez. Quando volto do enterro do Martinez, no dia 12, a polícia faz mais um ataque violento e eles vão para cima da polícia. A polícia começa a recuar, a se dissolver. Eles ocupam todos os bondes, todo o transporte da cidade, dirigem eles os bondes, está tudo fechado, dirigem eles a distribuição de alimentos, eles passam a autogestir a cidade. Isso dura quanto tempo? Vai durar. Aí o patrão diz, vamos negociar imediatamente. O governador também. O governador decide se vai fugir para Campinas ou não. Mas não foge para Campinas porque estourou Campinas. Entra numa grande greve. Não dava para ir para lá também. Chega nessa situação, eles têm que negociar. Perderam o controle. Vão se ocupar. Foram atacados todos os grandes depósitos alimentares, as grandes fábricas do Matarazzo. Toda a farinha foi desapropriada. Como faz? O exército não avança, se paralisou. Tendo chegado nessa posição, eles topam negociar? Não. Aí que veio o problema da limitação. Grande dignidade, mas tem uma limitação. Eles não aceitam negociar.
porque não vão negociar com assassinos e exploradores. Mas como é que você faz se você não... Ou você toma o poder de uma vez, mas não se esqueça que o sindicalista revolucionário ele não quer o poder. Isso. Ele rejeita o poder. Ele rejeita o poder. Ou você toma o poder ou organiza exército para defender a cidade contra os ataques que Isso era vem. um limite que eles não iriam romper. Não podia superar. Seria trair a si mesmo. Seria trair a si mesmo. Não é? Uhum. É aí que entra o grande jornalista, o Nereu Pestana. O Nereu Pestana tinha um jornal que chamou Combate, mas ele era um dos grandes articulistas do Estado de São Paulo. Aí entram 9 jornais. Aí, os jornalões. Tinha muito jornal, né? Tinha muito jornal. Claro, tinha televisão, né? Tinha rádio, tinha jornal, muito jornal. 9 jornais fazem uma proposta. O Nereu Ramos, que costura tudo, fala com o Comitê de Defesa Proletária, que está clandestino, que são 5 jornalistas também, e diz, olha, vamos tentar achar um negócio. Vocês negociam conosco? Com vocês sim, porque vocês. Então eles vão lá e falam com... Eles escrevem os pontos, os 14 pontos fundamentais. Dizem, nós queremos isto. Eles levam para os patrões quase tomam formicidas, se jogam pela janela, mas aceita. Quais que eram os pontos? Direitos básicos, jornada de trabalho? Redução de jornada de trabalho, não trabalho noturno para a mulher, só pode se começar a trabalhar a partir dos 15 anos. Então, e coisas, anistia para todos os grevistas, depois coisas interessantes. Um dos grandes problemas era a alimentação. Tinha os intermediários que destruíam, era muito cara. Aí então eles pedem feiras livres, se inventam as feiras livres. Olha só, a Feira Livre de São Paulo é herdeira da greve. Vem da greve para rebaixar o preço. Eles pedem uma série de negociação para rebaixar também os aluguéis. E assim, uma série de coisas assim. Liberdade de organização. E conquistam isso? Os patrões dizem sim. Mas é a oligarquia brasileira, né? É a oligarquia brasileira. Estão tentando até hoje acabar com aquela Esse acordo. Até hoje. E nesses 100 anos eles tentaram umas 45 vezes. Quer dizer, então é isso. Naquele momento eles aceitaram. Depois vem a rebordosa, evidente, mas isso vai ser depois. Vem o ataque violento contra isso. Então a organização era esta. E a organização era esta, a dificuldade era esta. Acaba a greve, termina o comando de defesa proletária se dissolve, acabou, né? E qual é a organização que fica? Esse é o problema. Não fica nada. Fica pouco, fica as ligas operárias, mas o problema é eles se recusam a falar com os políticos, tem até propostas de criar partidos para disputar a eleição, são contra, mas aí racha, né? Aí começa uma discussão sobre esse argumento. Vai ser uma discussão longa, porque é muito pulverizado a organização operária nesses centros, é muito pulverizada. Começa a grande discussão, Astrogildo Pereira leva a questão que precisa ter sindicato de categoria, o Leon Roth vai estar de acordo, Leon Roth e Astrogildo eram muito amigos, depois vão brigar muito, porque eles tentam ali, vai a uma mediação de criar o Partido Comunista Anarquista em 1918, que evidentemente não dá certo. Partido Comunista Anarquista. É a primeira tentativa de criação. A primeira tentativa. Porque aí tem os anarquistas comunistas, fica muito complicado a coisa. Mas vai ter um racha, né? Vai ter um racha que vai levar à criação do Partido Comunista em 1922. Nesse intermediário vai ter outras greves, vai ter outras repressões muito graves. Até chegar ao 22. A gente está meio que acabando o tempo da primeira parte, depois a gente vai continuar. Mas eu queria que você fizesse quantos operários morreram na Não greve? sabemos. A gente sabe? Não temos a mínima ideia. Tem 3 mortos oficiais. São 3 operários mortos oficiais. Os jornais da época, Estadão, por exemplo, pegaram o Estado de São Paulo.
Vamos pegar um jornal conservador, com credibilidade. Ele, naqueles dias da insurreição, ele conta 13 mortos entre os policiais. Entre os policiais? Os policiais, porque tem policial desaparecido também. O Fanfula é um jornal muito importante, porque era um jornal do consulado italiano. Não era oficialmente consulado, mas era. Ele era um jornal italiano, escrito em italiano. Era o segundo jornal mais vendido em São Paulo. Era o Jornal Diário. O segundo jornal mais vendido era um jornal escrito em italiano. É um jornal que apoiava a guerra, que não é um jornal operário, absolutamente. É um jornal ligado ao governo que estava do rei. Ele diz 40. 40 operários. Desaparecidos. Ele não fala mortos, desaparecidos. Então nós não temos ideia, porque a razão do Rio de Janeiro vai dizer que a polícia mandou abrir 200 covas para 200 corpos no Araçá. Mas é uma informação do jornalista que ele diz. Eu tive a informação, foi da própria polícia. Então nós nunca soubemos. Por que nunca soubemos? Porque um mês depois termina a greve, tem as listas dos desaparecidos. As listas dos desaparecidos são publicadas em jornais. Eu mesmo ponho alguns nomes de desaparecidos. O Fanfula publica o nome dos desaparecidos. O Combate, La Plebe, todos eles publicam. Mas eu uso mais sempre o Fanfula porque não é um jornal anarquista, é um jornal. Também o Estadão publica a lista de desaparecidos. O que aconteceu com esses desaparecidos? Não sabemos. Por quê? Logo depois, desencadeia a repressão em São Paulo. De novo. Violentíssima. Todos os líderes são presos. 40 dias depois do acordo, eles prendem todo mundo, deportam. Os estrangeiros são deportados. O Candeias, por exemplo, dos 5 é deportado. O Gigi Damiani, que era um outro, é deportado para sempre, nunca mais volta. O Chanchi, que era socialista, também é deportado. Só fica mesmo o Neuroth e o Felipe, porque escapa, foge. O Neuroth não é deportado porque ele é brasileiro, cidadão brasileiro, mas ele fica 1 ano e meio na cadeia, processado por ser o autor psíquico-intelectual da greve. Não da greve, do roubo da farinha. Não, da greve, de ter roubado farinha. Ele é o autor psíquico-intelectual de ter roubado farinha. 1 ano e meio na cadeia, muito dura. E aí, mas aí tem centenas de prisões. Os 5 chefes vão para... O resto vai tudo para a cadeia. Ora, você pensa a situação daquelas famílias que tiveram seus desaparecidos. E são estrangeiros. Todos os nomes que você vai vendo são estrangeiros. Se eles abrem o bico, eles são deportados. A Europa está em guerra. Vai para onde? Vai para a trincheira? Carne de canhão lá. Carne de canhão na Europa. Porque o Brasil tem mais esse caso. Declara o estado de guerra. O Brasil entra em estado de guerra porque entra na Primeira Guerra Mundial. Então agora a repressão e a censura é total, porque tem um estado de guerra. E a vida no Brasil não vale muito, né, gente? Então, o que é a vida? O que é desaparecer? Vai desaparecendo a nossa história. E uma coisa importante, não sei se temos tempo ou falamos depois. Não, vamos lá. Calma lá. Eu quero dizer uma coisa importante que aconteceu no 9 de julho desse ano. De 2017. De 2017. É importante. Porque a Câmara dos Vereadores de São Paulo aprovou que o dia 9 de julho, o dia que o Martinez levou o tiro, que teve a explosão da greve, é oficialmente o dia da luta operária. A Câmara. Então, esse é o primeiro ano que oficialmente, no dia 9 de julho, para São Paulo, não é a tal da Revolução Constitucionalista, não. Para a cidade de São Paulo é o dia da luta operária. Isso precisa saber. E o sindicato, a CUT, mais especificamente, criou um pequeno monumento
na área do Araçá, que pseudamente estão os corpos desses desaparecidos. É um trabalho que tem que ser feito. Eu quero agradecer muito a Marta Rattori e a Ana Tauí, que são do Grupo Forense da Vala de Perus, que me ajudaram muito na pesquisa sobre os desaparecidos, porque isso é uma coisa que eu vou continuar fazendo, os desaparecidos da greve de 1917. Então, todo ano haverá agora, no Araçá, neste monumento, também uma recordação da greve 17 e dos desaparecidos 17, que, sob proposta minha, se ligará, porque não está longe, aos desaparecidos da ditadura militar de 1964. Por quê? Porque nós temos lá um monumento também no Araçá, aos desaparecidos de 64. Um local onde depois foram depositados, agora que se tirou, os 1044 cadáveres descobertos na Vale de Perus. E aí se faz uma ligação, então, entre os desaparecidos de 17 e de 64. Ligação que eu fiz no livro, mas parece que vai virar oficial essa questão. Eu acho isso importante. Muito obrigado, Del Roio. Quem quiser mais informações, importantíssima leitura da greve de 1917. José Luiz Del Roio, a gente interrompe um pouquinho e continuaremos com outras questões aqui. Nosso contador de histórias. Contei uma história, não foi? Muito boa história. Um minuto.